associação surgiu em Curitiba, de uma senhora com o nome Maria de Lourdes Montenegro. Ela estava na fila, num açougue, na fila de carne. E daí ela viu uma senhora pedir filé mignon, e um senhor que estava na frente dessa senhora ia pegar carne de segunda classe, né? E daí o dono do açougue atendeu a mulher primeiro. E daí ela se revoltou, e em cima dessa história foi que surgiu mesmo o nosso movimento. Então esse movimento cresceu, 17 estados do Brasil, né, tinham a Associação das Donas de Casa, porque ela atingia educação, saúde, política, né, carestia, que era o que mais a gente brigava na época. Nosso objetivo era que a dona de casa ficasse mais, né, não vou dizer sabida, mas mais, né, que ela podia lutar mais pela causa dela. Nós estávamos emitindo tudo, como nós fizemos teatro, fizemos tudo mostrando como é que era aquelas vezes e tudo. Então essas coisas a gente sempre fazia. Então a gente um dia se reuniu e pensou que tinha que fazer um movimento de mães para defender a sua família, né? E foi assim um grupo que se reuniu, não tinha nada a ver a política, né? Mas no fim a gente discutiu política porque era o regime da época que causava essa inflação, né? Fui convidada já para fazer parte da Associação das Donas de Casa no final de 76. E ali, junto com a dona Sila, com a dona Elma, minhas amigas de luta, até hoje que elas são, elas já estão idosas e não ainda desistiram de lutar pela igualdade, pela questão da mulher, pela questão do meio ambiente e pelos direitos cidadãos de forma geral, dos idosos, né? Tinha uma líder, né? Eu não era tanto, mas a Sila e a Judite sempre foram umas pessoas assim, muito, né? A Judite era professora, mas ela sempre foi mais esquerda do que direita, como diz o outro. Sempre assim, né? Não querer, o que estava certo, mas o que estava errado, nós tínhamos que lutar para. Era isso aí, até hoje, assim, até hoje. Aí como Toledo tinha umas professoras, dentro dessas professoras tinha a Judite Colombelli, que era muito atuante, assim, no dia a dia, né? A ideia dela de nós se reunir partiu mais dela, né? E tinha eu, tinha minha irmã, tinha a Roseli Campos, né? Então tinha várias mulheres que também tinham os maridos, que eram um pouco envolvidos em política e tinham noção da dificuldade, né? E nós tínhamos muita reclamação da população, das pessoas menos favorecidas, da dificuldade de vida, né? Então isso era uma maneira de nós proteger elas, dando informação. Nossa associação era aberta para quem quisesse, não tinha restrição nenhuma, não tinha assim coisa que impedisse que elas fossem, a não ser dentro de casa. Lá não, a quem quisesse, né? Sem discriminação de nada. Todos que quisessem estavam ali com a gente. Eu era uma simples dona de casa, né? Minha obrigação era cuidar do marido, dos filhos e da casa, né? Até que um dia ele estava trabalhando para a Sila, né? Então ele falou, olha, hoje eu vou vir mais tarde, né? Depois do almoço, porque eu vou ter que ir no banco. Daí a Sila falou, mas é tua senhora. Daí ele falou, olha, ela não entende nada de banco. Aí diz ele assim, mas eu disse, por que não manda a mulher pagar a luz? Queria pagar a luz aquele dia, ia deixar meio dia de serviço abandonado. Aí ele diz, mas minha mulher nunca entrou num banco. Eu disse, o que a tua mulher faz de tarde? Ela fica em casa, tomar chimarrão. Eu disse, manda ela hoje na reunião das donas de casa. E essa mulher teve um desenvolvimento que foi uma surpresa, né? Aí um dia ela disse, quando meu marido falava que ia no banco, eu sempre imaginava que ele ia na praça sentar num banco lá.
Eu não sabia que era o banco comercial que ia pagar a luz, a água. Para mim, olha, banco para mim era banco da praça ou banco da área. Porque eu não sabia o que era banco, né? E tão atrasada eu estava. Caristia era que você hoje ia lá comprava 1 quilo de feijão a R$1, amanhã estava R$1,20. Na outra semana estava R$1,50. Então era o custo de vida, né? Não era carente de amor, era carente de dinheiro mesmo, né? E como a gente já tinha assim uma leitura na época da Primeira Guerra Mundial, que eles iam com carinho de mão para os mercados na Europa, né? E traziam menos alimento, a gente já estava com medo que no Brasil ia ter o mesmo caso, né? Cada dia você ia com mais dinheiro e menos produto você trazia para casa. Fazíamos pesquisa no mercado, íamos fazer um movimento assim, vamos fazer a pesquisa no mercado tal. Umas vão para o mercado X, outros vão para o Y, outro vai... E na outra reunião, cada um vai trazer sua pesquisa. E a gente levava, feito uma aluna ali, onde que você foi? Aí eu fui no mercado tal, lá tá custando assim, sabe? Então foi um movimento muito bom, que ali a gente aprendeu a ver que a mulher e que os homens, né, todos nós estávamos sendo explorados por alguém. Então essa é a noção básica. Porque os preços eram todo dia tinha muita inflação, né? Subia todo dia e daí a gente pesquisava os mercados. Se tinha 3 mercados na cidade, 2 era certo que a gente pesquisava e a gente fazia. Agora eu não me lembro mais se as reuniões eram de 14 em 14 dias semanal. Então a gente pesquisava e dava os preços, né? E levava os preços para a reunião, ponhava no quadro e dizia os preços principais, arroz, feijão, azeite, essas coisas que a dona de casa mais ocupava. A gente então pegava e botava no quadro para elas mesmas irem comprar onde elas quisessem. Então foi um pouco dificultoso isso, porque eu era uma delas que tinha que fazer a pesquisa, né? Eu ia com o caderno, levava mais uma, ia nos mercados, ele já ficava me manejando quando eu entrava assim, mas eu não me importava, porque, olha, podia também comprar, né? E aí levava os preços. Isso nós fizemos, fomos pesquisar nos mercados, onde era mais barato nós ia comprar. E reclamava dos preços. Mas isso aqui está fora do preço. Daí o que aconteceu? Aí as prateleiras esvaziaram, porque aquela, por exemplo, a bolacha Maria, estava R$2 o pacote. Com o tabelamento não podia aumentar, né? Tinha que ter licença do governo. Aí desapareceu da prateleira, mas aí veio uma outra Maria, né? Aí veio a Joana. E daí? Aí o governo proibiu, porque não podia dar uma embalagem nova, tinha que entrar num processo de fiscalização. Discutir não só da tolerância, discutir o país também, já naquela época a gente já discutia o país, sim. O que, por exemplo? A questão dos preços, né? Dos preços do combustível, as questões mais assim do país, né? Do custo de vida, do salário mínimo, a gente já discutia o salário mínimo ali. Teve assim, a Associação de Dona de Casa, eu acho que para a mãe isso foi também, as mulheres não tinham espaço, elas não tinham, ninguém orientava as mulheres aqui em Toledo, era muito pouco, raríssimo. Com a associação, as mulheres tinham um programa de rádio, tinham reuniões uma vez por semana, esclarecimentos. Eu acho que o movimento das donas de casa, eu tomo como exemplo minha mãe e algumas amigas dela, que a gente conhece, como elas evoluíram, como elas cresceram, por quê? Porque houve uma preocupação de esclarecimento sobre higiene e saúde, nutrição, educação. Então, foi muito amplo tudo isso. Pobre das mulheres dos colonos vinham aqui quando o Nelson era advogado, eu tinha que ir lá, as alemãs que não sabiam falar brasileiro, queriam se aposentar e não se aposentavam. Não vendiam um saco de soja no nome deles, ninguém instruiu eles, porque eles tinham que vender para ter um comprovante como eles também participavam.
E daí a lei caía sempre aqui, só quem tinha, só o homem, que era o machão, que, né, ganhava. A mulher era considerada como doméstica. E daí? Aí depois, aí foi indo. A gente ajudou muita gente assim. As mulheres vai, pega metade do soja, manda botar no teu nome, porque lá já fica um tanto do imposto, né, que é descontado. E assim a gente foi instruindo muita gente também. Então o pessoal do interior, eles eram mais comunicativos conosco, que a gente tinha um programa na rádio. E através desse programa eles tomavam iniciativa. E muitas vezes eles vinham para conhecer o ambiente, né? E conforme o lugar, às vezes a gente recebia um convite para ir conversar com eles, né? Mas assim eles não eram frequentadores de reunião. Eles só diziam, você é fulano, você faz parte, eu escuto o programa, muito bom, me oriento muito, né? Falava das nossas pesquisas, falava das receitas que a gente trocava lá, né? E toda a agenda que a gente tinha na época, a gente colocava no programa do rádio também. E era sempre atualizado no dia a dia, né? Ele tinha o nome Alerta Mulher, né? Aí daí falava sobre né, doméstica, o que nós queria fazer corte e costura, queria cozinhar, mas que nós primeiro precisávamos fazer uma sede. Porque a gente teve que fazer pesquisa de livro, não é chegar numa rádio e falar da boca para fora, tem que ter esse concreto que tu vai falar, né? Então a gente fez um levantamento do movimento de mulheres desde que começou o nosso país, né? Foi para a enciclopédia, fez levantamento, quem foi a melhor esportista, quem foi a primeira médica, quem estudou primeiro. Foi difícil a primeira mulher entrar na faculdade, né? Os homens empurraram ela para fora, né? Por que essa mulher quer que o lugar dela é na panela, né? Então, nada a mulher ganhou. Porque a mulher sempre foi criada assim, para ser mãe, dona de casa. E o homem para trazer o dinheiro e construir a família, né? E essa mentalidade foi mudando aos poucos, né? A mulher servia para criar os filhos, para cuidar da casa, cuidar do marido. Uns anos 50, até lá, a mulher nem tinha o direito a votar, né? Nós tínhamos várias dificuldades, que essas mesmas dificuldades perduram até hoje. Que a mulher não pode sair de casa. Quando a gente convida para um evento qualquer, elas falam, eu tenho que lavar roupa. Eu tenho que levar o menino na escola. Eu tenho que levar a criança no médico. Meu filho ficou doente. Então a carga é muito pesada para a mulher. Dentro de casa ainda é. Né? Tem homens que não permitem, até hoje. E naquela época muito mais. Não permite até hoje que a mulher saia do seu, né, da sua casa, seu âmbito ali, e vá para uma determinada discussão em outro lugar. Não permite. Tem homem que não permite, até hoje não permite. Lógico que o homem sempre tem medo que a mulher vai tirar o espaço dele. Pela nossa população, que somos mais de 52% da população, se avança mais, mas esse não era a nossa intenção. Nós queríamos ser iguais aos homens, não para frente nem para trás, né? Sempre a mulher diz que à frente de um homem, atrás tem uma mulher. E a nossa mentalidade da época, não, nós queremos estar ao lado do homem, não na frente do homem. Isso foi também a nossa disciplina, né? A gente sempre dizia, quando se convidava uma mulher, olha, nós não vamos desprezar os homens, nós temos marido, nós temos filhos, esse respeito nós vamos ter, né? Eles gostavam. Vocês são mulheres danadas, estão lutando pela causa, mas eu não sei se nós não sabia enrolar as pessoas, enrolar não, chamar elas mais, né? Mas nós chamávamos as donas de casa, mas eram umas que, umas, sabe, não precisavam e não queriam e tudo mais. Eu sempre estive lutando sempre pela causa. Essa época da nossa fundação da associação foi no regime militar, né? Também foi uma época, assim, para nós muito difícil, né? Que agrupamento de mulheres ou de homens, logo se destacava a polícia na frente da casa, onde era a reunião.
Às vezes tinha pessoas que participavam da reunião, mas eram espiões, né? Então a gente tinha que ter muito limite, o que fazer, o que falar, como agir, né? Mas a gente tinha muita coragem, porque as coisas estavam indo para o pior. Um dia nós ia enfrentar, então nós começamos com essa lida de formação. Né? E nós sempre estávamos ligados a um ou outro partido político, não, nós tudo não. Mas principalmente as cabeças sempre sabiam o que era política. Né? Então a gente sempre estava contra isso, porque o regime militar foi uma coisa muito opressiva, que pressionava muito, mas nós não tínhamos medo disso. Aí então a gente levava recortes de jornais, receitas mesmo de bolo, troca de receitas a gente fazia, né? Levava fotos da obra da família, fez aniversário, aqui, vou te mostrar, aí juntava aquele bolinho ali, via as fotos, né, da família, isso é importante também, esse relacionamento. Tínhamos a atividade de fazer as pesquisas e tivemos uma atividade que nós fomos com as panelas na porta da prefeitura. Um dia foram muitas mulheres com as suas panelinhas na porta, nós organizamos para fazer isso e fizemos. Claro que a gente participou de muitas coisas. Nós fizemos panelaço. Sim. O que nós fizemos tudo, ora? Que vocês pegaram as panelas, saíram batendo. Batemos sim. Saímos batendo panela também. Isso foi verdade, mas eu não me lembro mais bem como é que foi o começo. As mulheres levaram as panelas e cada um levava o que quisesse levar. Teve mulher que levava 2, 3 panelas assim, e batia perna. Foi na porta da prefeitura. Conta o salário, né, de seus maridos. Tinha uma pauta de reivindicação que eu não lembro muito bem, né? Tem muitos anos já isso, né? Esse panelaço foi por causa do sindicato dos agricultores. O preço do suíno estava muito baixo e eles fizeram um movimento na frente da Sadia. Afinal, nós fizemos 2 movimentos, as donas de casa. O primeiro foi esse do panelaço do sindicato. E daí chamaram a polícia. Aí estava a polícia para bater nos os filhos dos agricultores, que eram a polícia do exército de Foz, para bater nos agricultores. Seria assim, quase filho batendo no pai. Então nós interferimos. Depois nós tivemos o segundo panelaço por causa da carência mesmo, né? Fizemos um movimento na rua um dia, batendo tampa de panela, né? Não era partidário, mas era uma política, né? Que a noção de política são poucas pessoas que tem, né? Desde que você está discutindo uma coisa boa para você, sua família, para outros moradores, para toda a sociedade, é política. Quando está discutindo a água, o valor da luz, a tarifa das passagens, né? De ônibus, de qualquer passagem. Então você está fazendo política, as pessoas não sabem que isso é política. Elas acham que política é outra coisa. E nós, nessas reuniões, nós trazíamos pessoas especializadas para dar palestra, né? A gente já na época combatia as inseticidas, o veneno, né? A gente sabia as causas que hoje estão prejudicando a população, que há 20 anos atrás já se discutia. Nós também fazíamos um trabalho muito contra as multinacionais. Produto industrializado por multinacional, nós renegávamos muito, né? Tinha que tirar uma licença na prefeitura, que nós queríamos fazer uma feira. E o que aconteceu com a feira? A feira, a gente queria trazer tudo do agricultor, tudo natural, sem veneno, sem nada. Então essa feira aí a gente tinha todos os sábados de manhã, abria essa feira, onde ela funciona agora. Era ali o nosso... Mas para isso nós tínhamos que trazer os vereadores, tinha que ter a licença, tinha que fazer tudo. E custou, nós levamos tempo para poder eles deixar nós fazer. Mas aí, depois que estava tudo falado e ajeitado, a gente fez a feira, a gente fazia todos os sábados. Então, comprava do agricultor, comprava manteiga. O movimento de mulheres de Toledo é um dos mais fortes que teve no Paraná, na minha opinião, sabe? Para quem acompanhou, estudou,
Eu, como profissional, fiz muita matéria cobrindo os eventos que elas promoviam. Eu acho que foi um dos mais fortes. E isso influenciou pessoas que nem minha mãe, semi-analfabetas, com o mínimo de cultura, e que cresceram, sabe? Que tiveram a oportunidade de crescer. Antes disso não tinha essa oportunidade. Eu acho que se tinha era muito pouco. E ali a gente aprendeu as primeiras noções, Sérgio, de como que a mulher é importante nas decisões, como que a mulher é importante na condução da sua casa, como é importante que a mulher é capaz de conduzir o seu lar, o andamento da sua casa, e ela é importante também na condução dos destinos de uma cidade, de um país, de um lugar qualquer, né? E a informação, se você é uma pessoa cristã, é um dever nosso, brasileiro, né? Não vou dizer brasileiro, eu acho que mundial, né? Eu acho que toda pessoa que quer ver o bem, ela tem que praticar o bem, né? Então eu faria de novo assim, né? Fazia tudo de novo e melhor ainda. Não, fazia, tá louco. Tenho saudade daquela época, que não volta mais, né? Porque, olha, a gente foi crescendo, foi aprendendo, né? E você vê, isso é porque a gente gosta de lidar com o povo, né? Deus o livre, se eu é para ficar sentado o dia inteiro. Não consigo. Tem que trabalhar. E por isso que a gente ainda tem um pouco de saúde e está andando. E não é que meus filhos querem, eles estão me respeitando porque é eu que quero ficar no meio de gente. Né? Então não é por ganhar. Porque a gente trabalhou, a gente foi muito unido dentro do grupo, né? E a gente teve muito conhecimento também. A gente mesma ficou também conhecendo mais. E a mulher tem que gostar da política sim, porque a política é que decide todos os destinos do país, da sociedade de modo geral, do estado, da cidade, e nós temos a obrigação de estar junto, lutando pelos direitos dos outros, e não ver só as coisas de dentro de casa. Lugar de mulher em todo lugar. Dizer por mim, se quer me olhar atravessado, eu olho, mas não olho, né? Porque hoje eu já estou conhecendo que a gente tem que ser sério. Pois é. Mas eu tinha aqui mais. A mulher é o tema dos meus versos e não é qualquer tema rotulante. A mulher é o símbolo dos amantes, é a flor e o jardim de todo o universo. Quanta feia ou bonita eu desconverso, pois a mulher é o começo da união. Não tem fim, é o meio da geração. E se vem causando problemas a discutir, a mulher não tem tempo pra mentir. Sem mulher não se faz revolução. A mulher não é bens pra consumir, não é tango, baião, xote ou bolero, não é faca, serrote nem cutelo, tem os olhos voltados ao porvir. Semelhante ser não nasceu para servir, vem ao mundo dividir seu coração. Cada batida no peito é uma canção, explodindo as veias do poeta. Ser homem é ser mulher e ser profeta, porque sem mulher não se faz revolução. Graças a Deus.